Este evangelho é absolutamente rico e muito propício neste final de semana praticamente conclusivo desse nosso período quaresmal, antecedendo aquilo que nós vamos celebrar na Semana Santa, que tem como cume o quê? A ressurreição de Jesus. Esse evangelho já antecipa algo. E para rezarmos isso, num primeiro momento, eu queria que nós pudéssemos refletir sobre a imagem de pessoa humana que nós temos nesse evangelho. O ser humano é um ser limitado. E o limite dos limites é a morte. Nós temos que aprender algo com isso. Primeiro ponto. Segundo, se há o limite humano, há um Deus que vem em nosso socorro. Então, se o evangelho revela algo sobre o humano, também revela algo sobre quem é o nosso Deus. E por fim, rezarmos a conclusão disso, que é a reanimação de Lázaro, que nos prepara para a ressurreição. Padre, quer dizer que tem diferença? O que Lázaro passou ali não foi ressurreição? Exatamente. Mas a gente reza daqui a uns minutinhos. Vamos fazer esse caminho de 3 passos na nossa reflexão orante desta manhã. Então, portanto, num primeiro momento, eu queria que, de tantas coisas que o Evangelho nos revela sobre quem é a pessoa, hoje nós vamos refletir apenas uma. O ser humano é um ser que tem limites e tem que saber disso. Para ilustrar o que eu estou dizendo, eu quero pegar aqui uma imagem do Papa Bento XVI, de uma reflexão que ele faz. Onde é que nós velávamos os falecidos há alguns anos atrás? Nem são tantos anos assim. Nós velávamos em casa. Né? Era em casa, às vezes ficava ali até uns 2 dias, porque a locomoção não era tão simples, não tinha Uber, né? Então demorava um pouco para chegar. Nesses dias que a gente velava o falecido, o que acontecia ali? Se conversava sobre a vida daquele que partiu, não é isso? Se dizia o que de bom ele fez para nos inspirar e também se recordava aquilo que ele não fez de bom para a gente evitar. Então, rezar a vida do que partiu santificava a gente. E mais, não eram só os adultos que participavam desse período de luto. Quem participava também? Os jovens e crianças. Esse é o ponto. Desde pequenos, a gente já ia aprendendo que nós não somos deuses, que nós não podemos tudo, que nós não sabemos tudo, porque desde pequenos a gente já ia crescendo sabendo que a vida tem um limite que ninguém pode transpor. O limite dos limites é a morte. Dela, ninguém consegue fugir. Nós não podemos com ela, e isso é pedagógico, nos ensina que se existe esse limite absoluto, é porque nós somos limitados. E se somos limitados, somos, portanto, dependentes de algo que nos transcende. Somos dependentes de um Deus que nos encaminha nos limites desta vida e nos salva dos limites da morte. Então, a consciência de que eu sou limitado me dá a consciência de que existe um sagrado ao qual eu preciso recorrer. A falta de noção de limites gera em nós a falta de noção e de desejo desse sagrado. E o Papa Bento traz essa reflexão e diz: isso é a causa de vários males modernos. E é uma reflexão aí de 30 anos atrás, hein? E do meu ponto de vista, nunca foi tão atual como o dia de hoje, onde a falta de limites gera em nós barbáries enormes. E pior, gera em nós a falta
do desejo de buscar a um Deus, porque se eu posso tudo, se eu não tenho limites, se o que eu penso é o melhor, se eu sou o melhor, por que eu vou precisar de Deus ou do próximo? Portanto, o ser humano é um ser limitado, graças a Deus, porque precisamos dos outros e do Pai. Essa é a experiência que a família de Lázaro passou, e eles souberam a quem recorrer, não às próprias forças. Quem que eles foram buscar? Jesus Cristo. É isso que nós temos que aprender. No seu limite, busque aquele que ultrapassa os limites. Unicamente pode salvar-nos um Deus. A gente não se salva sozinho e não vive sozinho. O nosso limite evidencia para nós que nós precisamos de Deus. Então, primeiro ponto. Somos seres limitados, graças a Deus. Precisamos dele. E o segundo ponto, que Deus é esse que eu preciso e que eu quero buscar. Aí é que está. E aqui nesse ponto eu queria trabalhar essa ideia de que Deus é esse a partir de uma atitude de Jesus. O nosso Deus chora. Isso é muito interessante porque às vezes a gente ainda hoje carrega essa imagem, hein? Mas o Deus dos filósofos do passado, quem era Deus para eles? Ele era um Deus criador, chamado demiurgo, né? Cria e depois vai embora e fala, olha, se ajeitem por aí. Mas, gente, esse é o Deus dos filósofos, não é o nosso Deus. Nosso Deus não é assim. O nosso Deus não cria e some, ele cria e se envolve, se encarna. Ele cria e mantém a sua criação porque se importa. Está ali no Evangelho. Como é que Jesus revela hoje o Pai? Como é que ele revela quem é Deus? Tem algumas palavras ali. Deus é profundamente comovido. Está ali. Profundamente comovido. Ou seja, é compassivo, tem compaixão, não consegue não se envolver com a dor e mais, sente a dor, porque é capaz de chorar. Ou seja, é um Deus que sente, é um Deus próximo, se compadece, chora conosco. Sente. E sabendo disso, a gente tem coragem de recorrer. Ter essa imagem de Deus é fundamental, porque se nós temos uma imagem de um Deus distante, a gente não procura. Um exemplo que eu vou dar para vocês, vamos dizer ela aqui. Se eu souber que eu vou pedir uma coisa para ela, ela vai me dizer não. Eu vou atrás dela? Não vou. Se você tem na sua cabeça um Deus que não escuta, que é apático, que é distante, você vai recorrer a ele? Vai. Então, converte essa imagem que você tem de Deus. Eu mesmo, nas direções espirituais, muitas vezes chega gente com dificuldade na oração e tem que chegar e me dizer mesmo para eu poder ajudar. Mas qual que é a dificuldade? A dificuldade não é em rezar. Eu não consigo. Não é que você não consegue rezar. Quando há dificuldade de rezar é porque você desconfia que Deus está escutando. E aí você fala, eu vou rezar para quê, né? Ou aí você reza. Então não é o tempo de oração que tem que mudar, é a imagem de Deus que você tem que mudar. Se você acha que Deus está longe, é distante, ele é todo poderoso, não vai se importar comigo. É o contrário. Por ser todo poderoso é que vai se importar sim. Então converta essa sua imagem de Deus à luz desse Evangelho. É um Deus profundamente comovido, preocupado, que chora. Se a gente sabe disso, a gente busca, a gente reza, a gente faz igual Marta. Marta, nesse Evangelho, ela insiste, ela persiste, ela dialoga, ela questiona, ela vai atrás, porque ela sabe que tem um Deus que se comove com ela. É isso. Então, se temos os nossos limites, temos um Deus que, por amor, se comove conosco e supera os nossos limites. E por fim, terceiro ponto, a superação última é vida e mais vida. É bom a gente saber.
Lázaro não sofreu ressurreição nesse evangelho. Por quê? O que é a ressurreição? Já tivemos aqui o curso de escatologia, né? Mas eu sei que não são todos os que vieram. O que é ressurreição? Morte, você sai do tempo, eternidade é um outro tipo de vida. Não volta para cá. Lázaro voltou para cá, não é isso? Então, o que Lázaro viveu não foi ressurreição ainda, foi reanimação. Ele voltou para esse tempo, voltou para essa história. Então, Lázaro voltou, eventualmente viveu, e um dia morreu definitivamente e aí sim ressuscitou. Por que isso é interessante para nós? Vida e ressurreição. Porque o que aconteceu com Lázaro tem que acontecer conosco. A gente não foi como Lázaro, não morreu, né? Está vivo, mas Lázaro não passou por uma reanimação, essa é a palavra? Nós também temos que passar por uma reanimação, porque pode ser que nenhum de nós aqui esteja num túmulo, mas às vezes tem uma vida morta, sem sentido, sem amor pelo próximo, fechado. Isso tem que ser mudado, isso tem que ser convertido. Então, em Cristo, qualquer um de nós tem que passar por um processo de reanimação de uma vida comum para uma vida em Cristo. E essa vida reanimada é a vida que um dia, aí sim, definitivamente pela morte, chega à ressurreição. Uma vida em Cristo tão completa assim, faz a gente entender por que São Francisco chamava a morte de irmã morte. Pensa uma vida dessa, quando chegar a hora, que não seja logo, né, claro, mas quando chegar a hora, vai ser muito bem-vinda, né? Está preparado, viveu bem, completo. Quando chegar a hora de dizer, meu Deus, está aqui, né? E de uma vida reanimada a uma vida ressuscitada, como algo absolutamente natural. Mas tem que ser uma vida reanimada. Padre, se eu não viver isso, eu não sei. Deus é misericórdia. O que eu sei é o que esse evangelho hoje está dizendo. Passe por esse processo de reanimação, de uma vida aí comum para uma vida em Cristo. Uma vida onde a gente chora com os outros, onde a gente é compassivo, onde a gente é bom. Passe por essa reanimação em Cristo. Viva isso. E um dia, como Lázaro, você vai experimentar a ressurreição também. Mas o foco hoje é reanimação. Transforme a sua vida em uma vida que seja vivida por Cristo, com Cristo e em Cristo. Termino aqui. Isso já aponta para o que nós vamos celebrar, porque eu paro aqui a reflexão, continuação disso, o que é? Ressurreição. Nós vamos celebrar isso quando? Daqui a uns 15 dias, na Páscoa. Então o Evangelho de hoje lança a luz para o mistério que nós vamos celebrar daqui a alguns dias. Viva uma vida reanimada para que você experimente uma eternidade de ressurreição. Que o Evangelho de hoje nos inspire a abraçarmos os nossos limites, a recorrermos a um Deus que nos salva para essa vida e para sempre. Que assim seja.